Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase está no cemitério de Père Lachaise, em Paris, no túmulo de Allan Kardec. Ela resume o mecanismo utilizado pela natureza para que nós possamos evoluir. Hoje eu gostaria de falar deste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro, o terceiro livro da codificação espírita. A codificação espírita, ela teve, como nós chamamos de obras básicas, 5 livros. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, que é um livro com 1019 perguntas, que trata de todos os temas, é a grande introdução para a doutrina espírita. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que acaba sendo um guia para aqueles que querem trabalhar com a mediunidade de forma séria. Kardec se viu na necessidade de publicar esse livro à época, porque no meados do século XIX, a relação com os espíritos ela estava muito ampla, principalmente na Europa, e as pessoas iam para os salões como se fossem no salão para uma festa, para um encontro social, e iam para o encontro com mesas girantes, iam para conversar com os espíritos, para brincar com o fenômeno. Então, um número pequeno de pessoas estudavam seriamente o assunto e a grande maioria da sociedade usava isso como uma diversão. Então, Kardec publicou o Livro dos Médiuns, servindo como um guia seguro para aqueles que quisessem trabalhar a mediunidade de uma forma séria. O terceiro livro é esse, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que enfoca as questões religiosas, éticas, dos nossos comportamentos, né? O Evangelho trata do Evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita, sobre a ótica da moral cristã. Trata de temas como a caridade, o perdão, prece, amor, etc. Vieram 2 livros depois, que são O Céu e o Inferno, que é a justiça divina sob a ótica que os espíritos ensinaram a Allan Kardec, e por fim a Gênese, que é um livro mais científico, que trata da gênese planetária, predições, etc. O Kardec, quando ele fez a codificação do Evangelho, ele abre na sua introdução dizendo que o livro, os evangelhos canônicos de Cristo, eles têm, isso é uma forma didática, tá, gente? Tem muita coisa nos evangelhos canônicos, mas para a didática, para servir como uma didática, ele tem 5, poderiam ser subdivididos em 5 partes. Um que são os atos da vida do Cristo, outros são os milagres, outros são as predições, e outros as palavras que servem como dogma, que vieram com as outras religiões. E por fim, a parte moral. Essas 4 primeiras partes tiveram muitos desencontros, muitos debates, muitas interpretações. Por isso temos tantas religiões cristãs. A última parte, a parte moral, já é algo que ela é mais incomum, pelo menos nas religiões cristãs sérias. Tratam esse tema de uma forma muito comum, muito igual. Então, a consulta ao Evangelho sobre esses temas, sobre a nossa ótica, ela não é só para os espíritas, ela é para aqueles que querem entender como nós vemos aquilo que Cristo deixou e os guias que Cristo nos deixou através dos seus evangelistas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra, ao meu ver, de um sábio, é uma das principais obras que a humanidade tem em suas mãos. Os 4 primeiros capítulos são capítulos que servem como uma base para o resto da obra. Então, assim, o primeiro capítulo, chamado Eu Não Vim Destruir a Lei, é um capítulo em que Kardec aborda a questão de Moisés, dando a sua devida importância, trata da vinda do Cristo e trata da vinda das revelações espíritas, e fechando o capítulo com uma aliança
que é necessária ter entre a ciência e a religião, para que nós não fantasiemos a ideia de Deus. O segundo capítulo, então, na verdade, esse primeiro, ele é um tratado de paz com todas as religiões. O capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo, onde que ele aborda a vida futura, o nosso ponto de vista, a questão da realeza de Jesus, e aonde que está o reino de Deus, onde que, com o auxílio das explicações dos Espíritos, ele consegue nos colocar que na visão espírita o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que Deus está em todo lugar. No terceiro capítulo, o título é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Aqui ele trata das moradas físicas, extrafísicas e das diferentes moradas físicas mesmo, as diferentes categorias de mundos que nós temos. O mundo primitivo, expiação de prova, que é o que hoje a Terra atravessa, o mundo de regeneração, que é onde a gente está procurando seguir, transformar o planeta, ir nessa direção, que é um mundo em que não é um mundo bom, não é um mundo perfeito, mas comparado ao mundo que nós temos hoje é um céu, que é um mundo em que o mal já não grita mais tão alto como é o que ocorre hoje na Terra. E depois nós temos os mundos felizes e os mundos angelicais. Óbvio também que são divisões didáticas de mundo, né? Cada mundo, mesmo os mundos que estão em prova, expiação, eles têm diversos mundos em situações diferentes, mas mais ou menos análogas, né? Os mundos que estão em regeneração também são mundos que não são iguaizinhos, todos estão da mesma forma, como ocorre com todas as pessoas do mundo, né? As pessoas não são de toda má nem de toda boa, cada um está no seu estágio de evolução. E o capítulo 4 é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então essa abordagem desse capítulo fecha os pilares básicos, que essa abordagem do capítulo 4 fala diretamente da reencarnação como um instrumento de aplicação da justiça divina e melhoria do ser humano. Trata como uma lei natural da evolução. Resta aqui nós deixarmos um alerta que a reencarnação não é uma invenção do espiritismo. A reencarnação 2/3 da população do mundo tem religiões que tratam de alguma forma a reencarnação como uma verdade, e temos mais de 1000 livros científicos tratando do tema também. Aí o capítulo 5, que é o capítulo mais longo, aí eu vou te dizer assim, a estrutura desse livro, ela é assim, o Kardec, ele pega um tema, e no tema ele traz ele traz algumas passagens, principalmente do Novo Testamento, que são afetas a esse tema. Depois ele dá o seu entendimento sobre esse tema, e logo depois vem a instrução dos espíritos, onde ele pega uma coletânea de mensagens espíritas que são afetas ao tema também, e vai trazendo as explicações dos espíritos com relação a isso. O capítulo 5 é o mais longo, é o que mais tem explicação dos espíritos sobre isso, porque o capítulo 5 do nome é Bem-aventurados os aflitos, traduzindo em bom português é Felizes os que sofrem. Então é um tema bem complexo. Como eu posso ser feliz estando sofrendo? E aqui ele vai tratar do bem e mal sofrer, das causas das aflições, das causas atuais das aflições, as atuais essas construídas hoje por nós, as anteriores, né, onde ele diz que aquelas aflições que não tem causa nessa vida só pode ter uma causa anterior, que todo efeito tem uma causa, né, e toda causa tem um efeito. Fala da necessidade do esquecimento do passado, dos motivos da resignação, etc. Enfim, é um capítulo em que trata de dor. Agora, a partir do capítulo 6, são os capítulos em que ele vai nos ajudar a tratar isso, a fazer essa caminhada em direção ao progresso espiritual. E aí trata do Cristo Consolador,
trata das bem-aventuranças, fala do amor ao próximo, fala que fora da caridade não há salvação, enfim, são vários temas que nos servem de bússola para que a gente possa buscar esse caminho da felicidade. Como o capítulo, o livro é um livro muito rico e não daria para eu estar falando sobre todo ele hoje, eu vou falar hoje apenas da introdução. Esse é um livro que as pessoas costumam abrir a esmo e ler alguma parte dele, o que não é errado, né? Há quem diga, inclusive, que às vezes quando a gente está no momento de angústia, quando a gente abre a esmo, ele não sai tão a esmo assim. Tem nossos amigos que nos ajudam a direcionar o nosso dedinho aqui para aquela parte que a gente mais está precisando naquele momento. Mas eu convido a todos que pelo menos uma vez na vida leia ele, como nós dizemos no bom português, de cabo a rabo, do início ao fim. E o que eu acho interessante nesse livro, e hoje eu vou falar sobre isso, que é sobre a introdução da obra. Normalmente quando eu pego um livro para ler, tem um prefácio, uma introdução, o que eu faço? Eu vou que nem um avião naquilo, eu passo, mas na maioria das vezes para falar que eu li, que eu não li o livro direto sem ler o prefácio antes. Mas esse daqui é interessante que a gente leia com mais calma, porque só a introdução já é um livro. Só a introdução já nos traz muitas informações e muita sabedoria. E a introdução desse livro, ele fala dos objetivos da obra, que na verdade, simplificando os objetivos da obra, ele é a nossa transformação interior. Essa obra não foi feita para outro. Eu não tenho que ler e falar, se a minha mãe tivesse lido, se a minha tia, se o meu vizinho tivesse lido, isso daqui era bom para ele. Não, era bom para todos nós. Todos nós estamos em aprendizagem. Então ele trata o objetivo da obra primeiro, depois ele fala da autoridade da doutrina espírita, a autoridade para estar construindo esses livros e construindo essa nova doutrina. Então ele diz que a autoridade vem, que ela não é, essa doutrina não é feita por uma pessoa só. Ele é feito por consulta em diversos espíritos. Ele faz um trabalho, Kardec faz um trabalho de compilação de mensagens de várias partes do mundo, de vários médiuns e de vários espíritos, para ele chegar a um ponto de encontro. Então ele diz assim, se fosse uma pessoa falando, podia estar enganada, podia estar cometendo um erro, mas são muitos espíritos dando essa mensagem, e na época eram muitos mesmo, gente, eram milhares. E ele diz, inclusive, do ponto de vista dele, que quando ele coloca algo aqui, o ponto de vista dele não é levado em conta. Ele faz uma reflexão sobre esse ponto de vista e nos orienta a sempre fazer uma reflexão, aquilo que o Espírito falou, de acordo com a razão, primeiramente, né? Dizendo o seguinte, que os Espíritos não sabem tudo, né? Aqueles que normalmente têm resposta para tudo são os que estão em condição inferior. Porque o espírito tem condição superior, mesmo que saiba, ele vai nos dando a conta-gotas, na medida que a gente possa ter conhecimento, sabedoria, maturidade para estar absorvendo esses novos ensinamentos. Aquele que responde tudo, que não é muito diferente do mundo dos encarnados, porque os espíritos somos nós os encarnados. Aqui no mundo encarnado é praticamente igual. Aquele que sabe tudo, você pode desconfiar, porque ou ele é muito vaidoso ou ele é enganador, né? Sócrates teria dito no momento da sua sentença de morte que ele realmente entendia que ele era o homem mais sábio da Terra, como apontavam que ele fosse, e ele dizia que não. E ele foi no templo de Delfos uma vez e foi dito a ele lá pelo oráculo que ele era o homem mais sábio da Terra. E ele, não contente com essa informação, buscou saber se ele realmente era. E ele foi atrás de alguns profissionais, e cada um desses profissionais realmente diziam que eles eram os mais sábios e sabiam de tudo no mundo. E nesse momento ele fala que ele sabe que de fato ele chegou à conclusão que ele era o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia que ele não sabia de muita coisa. Então, o espírito que sabe, que quer nos passar a mensagem, que sabe de tudo, tome cuidado com ele. Então, Kardec aborda isso aqui, sobre a necessidade da gente ter essa percepção
da visão de mais pessoas e confrontar com a razão, confrontar com a ciência. Fala de notícias históricas, aqui ele explica quem são os fariseus, os saduceus, os publicanos, para que a gente possa entender o livro depois. E ele finaliza com a doutrina de Sócrates e Platão como sendo precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então ele faz um resumo aqui dizendo que, como Cristo, Sócrates também não escreveu nada. Quem deixou a doutrina de Sócrates gravada depois foi seu discípulo Platão, como os apóstolos fizeram com a doutrina cristã. E ele faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão e coloca alguns itens, na verdade 21 itens, em que ele salienta o que Sócrates teria dito, e ele faz uma conexão com o cristianismo, em algumas partes com o espiritismo. Então assim, a introdução é riquíssima, é para ser lida sem pressa, sem aquela pressa que eu tenho para ler introduções, que eu falei para vocês. É para a gente ler diferente, isso para a gente saborear, porque não precisa ter pressa para ler esse livro. E o prefácio do livro, no qual eu quero encerrar essa conversa nossa de hoje, é belíssimo. Pequeno, vou ler porque ele são as palavras do Espírito de verdade. Então, as palavras do Espírito de verdade têm que ser ditas uma a uma, para que a gente não coloque as nossas palavras na boca dele. E o Espírito de verdade é o Espírito que acompanhou Kardec em toda a codificação, que protegeu amparou Kardec em toda a sua codificação. Então o prefácio ele diz assim: foi uma das comunicações do Espírito de verdade em que o Kardec usou para o prefácio, porque ele no entendimento dele ela transmitia tudo que era de verdadeiro da doutrina espírita. Então ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Homens, nós os convidamos ao divino concerto. Tomai a lira. Que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Até mais.